Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quis trazer aqui um formato de tier list, como vocês já perceberam pela tela. Mas uma tier list um pouco diferente, né? Eu trouxe aqui vários times dos principais campeonatos estaduais que a gente tem pelo país. Eu tentei selecionar mais times de Série A, Série B, estaduais que tenham esse tipo de relevância, né? Com times mais da elite do futebol brasileiro, é claro. E na tier list, o que eu vou querer definir, né? Eu vou querer definir as forças desses estaduais, que se refletem um pouco em como o elenco está montado, contratações que foram feitas, como o time está vindo e também expectativas para o estadual. Às vezes você tem um time que é forte e não necessariamente está tão focado assim no estadual. Mas enfim, para isso eu dividi aqui em primeira força, segunda força, terceira força e uma categoria abaixo que seria um tem que melhorar, né? Porque como nem todo estado tem quarta força, né? Então eu preferi nem colocar quarta força aqui, porque senão ficaria meio confuso. Mas vamos lá então para eles. Vamos começar então pelo campeonato. Vamos escolher aqui. Vamos começar pelo campeonato paranaense. O campeonato paranaense, ele tem uma característica curiosa esse ano, né? A gente, historicamente, de maneira recente, vem vendo que o Atlético Paranaense tem sempre uma performance, expectativa de performance boa, porém ele utiliza o campeonato como um treino para o seu time de aspirantes, que é como chama-se, né? Que é basicamente ali um sub-23, vai. O Atlético não joga muito com o time titular mesmo, o Campeonato Paranaense. O que leva também a existirem algumas outras forças que acabam surgindo, ano sim, ano não. A gente já teve o Cascavel fazendo campanhas interessantes, o Maringá, o Londrina, o Operário. Tem alguns outros times, né, sem ser o Atlético e o Curitiba, é claro, que conseguem performar bem nos últimos anos no Campeonato Paranaense. Esse ano tem um agravante, né? Tanto o Curitiba quanto o Atlético Paranaense não estão nos seus melhores momentos. O Curitiba está na Série B, né? E o Atlético Paranaense também. Ele foi rebaixado e agora vai ter um confronto na Série B. Isso muda muita coisa, porque todo o nível de investimento que um time tem é modificado, o elenco é muito piorado num ano de queda, que é o que está acontecendo com o Atlético. Isso se reflete um pouco na situação do campeonato, né? O Curitiba tem 3 pontos em 3 jogos, o Atlético tem 6 pontos em 3 jogos também, e é liderado pelo Cianorte, o Operário vem com 7 pontos, Maringá com 6 pontos. É um campeonato que provavelmente vai ser bem mais complicado, bem mais disputado do que o normal, né? De tudo isso, a primeira força ainda do futebol paranaense, na minha opinião, é o Atlético, né? Eu não consigo enxergar um time do interior, né, um time diferente, né, do Paraná, sendo um verdadeiro concorrente ao Curitiba e ao Atlético, né? Talvez outros times de Série B, né? Talvez aí um Operário, por exemplo, consiga fazer alguma coisa, mas o resto realmente ainda está abaixo, mesmo que os dois estejam abaixo do normal. Como segunda força, para mim, segue sendo o Curitiba. Aqui o Curitiba pode surpreender, tá? Eu não me surpreenderia, não. Mas segue sendo segunda força. E como terceira força do Paranaense, eu colocaria o Operário, né? Que tá aqui bastante para compor o que seria a Série B, né? Que o Atlético Paranaense e o Curitiba agora são da Série B, então o Operário não tá mais tão distante do que já foi. Acho que vale a pena colocar ele aqui como terceira força. De resto, aí realmente eu acho que a distância é bem maior e não tem muito por que colocar outros times aqui. Continuando a nossa análise, a gente tem agora o Campeonato Baiano. E como representantes, o Bahia e o Vitória. E por que eu não trouxe mais nenhum representante aqui, diferentemente do que eu fiz no Paranaense, né? Porque na minha concepção o nível do Campeonato Baiano é bem mais baixo, né? Você tem Juazeirense, é um time que algumas pessoas já ouviram falar por participações em Copa do Brasil. Talvez o Jacuipense também, já tenho escutado por participações de Copa do Brasil. Só que Jacobina, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo da Bahia, não são exatamente times muito, né, presentes no futebol de elite do Brasil. Então por isso nós temos apenas Bahia e Vitória. Nesse caso aqui, é bem claro, na verdade. A primeira força do Campeonato Baiano é o Bahia. Pelo investimento, pelo elenco, por toda a estrutura, né? Por ser um time do Grupo City e tudo mais. Porém, não dá para saber ao certo
se o Bahia vai levar tão a sério assim o Campeonato Baiano. Né? Lembrando que esses times competem também, por exemplo, na Copa do Nordeste, que é, talvez historicamente não, né? Mas nos últimos tempos é um campeonato de maior relevância na região. Então o Bahia pode acabar não focando tanto no Campeonato Baiano, pensando também em objetivos maiores para o ano. Já o Vitória, ele tem no Campeonato Baiano uma grande oportunidade de treinar o time e de já conseguir conquistar um título. O Vitória não tem muita pretensão de conquistar mais nada, né, no ano, se você parar para pensar. Permaneceu, né, na Série A, só que ainda assim, cara, não deve ganhar nada. Então o Campeonato Baiano tem uma grande força para ele pro ano. É segunda força, né, em todos os quesitos, porém pode surpreender e ser campeão também. Continuando os nossos campeonatos estaduais, temos agora o cearense, que eu trouxe aqui como representantes, da mesma forma que o baiano, né? O Ceará e o Fortaleza. Por que não trouxe outros? Porque os times também são muito abaixo. Você tem o Iguatu, que quem acompanha futebol mais a fundo, né? Assim, é mais maluco. Já viu em Copa do Brasil, Floresta, volta e meia tá na copinha também jogando aí. Só que, pô, o Cariri, o Barbalha, o Maracanã, e não é o estádio, é um time, não tem exatamente muita presença, né, digamos assim, quando a gente vai tratar de futebol de elite. Então, por isso, só o Ceará e o Fortaleza. E aqui, da mesma forma que no Baiano, para mim é bem claro. O Fortaleza é a primeira força e o Ceará a segunda. Sim, o Ceará agora, né, está na Série A, o que tem um impacto, é relevante, porque isso muda bastante o nível de investimento que o time tem e o que esperar desse time no ano. Porém, ainda assim, vai ser um ano de muita disputa para o Ceará permanecer, né? Ele vem de uma realidade muito dura de Série B. Então, talvez ele leve muito a sério o cearense, porque vale muito, até pela expectativa de não ganhar mais nada no ano, apenas não ser rebaixado, enquanto o Fortaleza já tem vários outros objetivos. Talvez ganhar uma Sul-Americana, talvez ganhar uma Copa do Brasil, conseguir uma classificação para Libertadores, né, por Campeonato Brasileiro. Então, o Fortaleza tem objetivos muito altos. Talvez também não leve tão a sério, mas na reta final, em semifinal, final, vai levar a sério e deve enfrentar o Ceará em algum ponto. Então, pode ser que o Ceará surpreenda e vença, mas ele é claramente segunda força e o Fortaleza, primeira força do estado. Continuando aqui os nossos estaduais, agora vamos para o Gaúcho, onde nós temos como representantes Juventude, Inter e Grêmio. Por que eles estão aqui, né? E não mais nenhum também? De novo, eu considero que o resto dos times está bem abaixo em quesito de disputa, né? Caxias, Brasil de Pelotas, né? A gente já viu aí em alguns lugares, mas de qualquer forma, não competem de verdade. Dito isso, aqui eu acho que a terceira força é clara e é o Juventude, né? É um time que historicamente ele reveza entre Série A e Série B, conseguiu se manter na Série A outro ano, faz campeonatos honestos, mas ainda assim tem um elenco bem abaixo dos outros, né? Para um nível de Série A. E é um grande candidato a cair esse ano, né? Então tem que ficar bem atento. Para mim, o mais importante seria permanecer na Série A e não ter uma boa performance no campeonato estadual. Já o Inter e o Grêmio, eles têm sim uma proximidade bem maior. Hoje, eu acredito que o Inter, ele é a primeira força, né, do Sul inteiro, por sinal, toda a região, né? Pelo time que tinha no passado, que mudou um pouco, mas não mudou tanto assim. Eu sinto o Inter um time mais preparado, um time mais estruturado, digamos assim, para as competições desse ano. Ainda que eu acho que o Inter está passando por alguns momentos complicados, né? Tá com muitos problemas financeiros, tem dificuldade de contratar, e não parece que está tão organizado como talvez já tenha sido alguns anos atrás. É um time muito forte, eu acho que vai competir seriamente e é a primeira força do Sul. O Grêmio vem como segunda força, não tão longe do Inter, não. Eu acho que não por tantos méritos do Grêmio, mas porque o Inter ficou um time mais confuso, né? Do final do ano para cá, enfim, com tudo que aconteceu no Sul ano passado também, obviamente, prejudicou bastante. E eu vejo o Grêmio ainda mais confuso, né? Tá vindo aí com um técnico novo, vamos ver como que o Grêmio vai se estruturar, enfim. Mas eu acredito que o Inter vai competir melhor durante o ano, por isso seja a primeira força. Mas também, possivelmente a final vai ser um Grenal, né, do Campeonato Estadual, e pode dar Grêmio. Isso não seria surpresa, de maneira nenhuma. Continuando com os nossos campeonatos,
Agora nós temos o Campeonato Mineiro. E no Campeonato Mineiro eu trouxe 4 times para participarem aqui da nossa tier list. O América Mineiro, o Atlético, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. E por que eu trouxe talvez o patinho feio aqui, Atlético, né? Cara, porque ele vem fazendo anos muito bons. É um time que vem numa crescente absurda depois de, enfim, né? Tem toda uma história de administração nos últimos anos. A SAF, se eu não me engano, é uma SAF, e que é um time extremamente organizado, e isso vem dando muitos frutos, né? E subiu para a Série B. É mais um time que vai estar aí na Série B, né? Fazendo companhia pro América. O que eu acho, né? Vamos começar então pela primeira força. Não, vamos não. Vamos começar pela terceira força. Qual que time é a terceira força? O América ou o Atlético? Eu ainda acho que o América Mineiro deve ser a terceira força do futebol mineiro. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu acredito que o Atlético tem mais potencial de ser a terceira força nos próximos anos. Pelo trabalho que é feito lá e pelo histórico recente do time. E pelo histórico recente do América também. Que não vem fazendo anos grandiosos, né? O América estava na Série A um tempo atrás e vinha fazer anos meia bomba, caiu. E na Série B também é meio meia bomba, não vai nem fica. É um time que tá meio, eu não sei, tá num limbo do futebol. O América, eu sinto pelo menos o América muito assim, né? E o Atlético é um time numa crescente. E essa vaga de terceira força do Mineiro, que durante muito, muito tempo foi do América, pra mim tá em xeque. Muito porque tem um time mais competente, talvez, na ala administrativa e que hoje em dia o futebol é isso também. E, eventualmente, o em-campo vai refletir a parte administrativa. Então, por isso, o Atlético vai entrar aqui na ala do tem que melhorar. Porém, não é tanto assim que ele tem que melhorar, na minha opinião. Em breve, talvez, ele esteja aí mais presente no dia a dia do futebol, da elite do futebol brasileiro. Primeira e segunda força entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aqui é um pouco polêmico, porque o Cruzeiro vem fazendo grandes contratações, contratou o Dudu, contratou o Gabigol, contratou o Fabrício Bruno, contratou mais um monte de gente. É um time que no papel é muito forte, tem o Fernando Diniz, que é considerado um grande técnico, porém o encaixe desse time é muito incerto. A gente viu aí a participação do Cruzeiro na FC Series, né? E nesse início de ano, e o time jogou bem, mas não jogou tão bem assim. A gente via que o Gabigol estava um pouco perdido às vezes em campo, o Dudu meio apagado. Na verdade, quem foi o grande jogador do time talvez tenha sido o Matheus Pereira, que já era um jogador do time. Então, como esse Cruzeiro vai funcionar? Essa é a grande incógnita. Se todos os jogadores jogarem no seu potencial máximo, o Cruzeiro talvez seja a primeira força do futebol mineiro. Só que isso precisa ser provado antes dele se tornar a primeira força, porque ele não era ano passado, então não pode começar sendo. O Cruzeiro, por isso, é a segunda força do futebol mineiro, por ter muito ainda a provar esse ano de que é capaz de fato de competir. Eu vejo muita gente falando, não, o Cruzeiro agora vai estar competindo por título, é um competidor, é um candidato a todos os títulos. Isso não é verdade. O Cruzeiro, ele segue numa reconstrução, tá tentando cortar caminho. Ano passado fez um ano bem interessante, e eu acho que esse ano deve fazer um outro ano bem interessante. Mas eu ainda não acho que o Cruzeiro seja um candidato a um título, não. Talvez da Sul-Americana. Mas ainda considero ele como a segunda força do futebol mineiro. Como a primeira, obviamente, o Atlético Mineiro, que é o time que sobrou. Porém, de novo, com um pouco de viés de queda aqui. O Atlético Mineiro, que vinha tendo bons anos, ano passado teve um final de ano tenebroso, né? Perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores, sem ao menos competir direito nas finais, e quase foi rebaixado na última rodada, por ter basicamente abandonado o Campeonato Brasileiro. Perdeu um dos seus principais jogadores nessa janela, que foi o Paulinho, né, por uma quantia financeira, obviamente, muito avantajada, só que vendeu para o Palmeiras, um competidor direto, que demonstra que o Atlético está numa situação complicada, de fato está, financeiramente falando, está devendo mais de 1 bilhão, se eu não me engano, e isso nunca é positivo, né, porque isso vai acabar refletindo em uma piora do elenco. Ainda tem o Hulk, que é muito importante, mas o time também está um pouco num limbozinho nesse início de ano. Vai performar? Vai realmente competir entre os melhores, os grandes favoritos do futebol brasileiro? Eu não sei. É difícil saber.
O Cruzeiro pode muito bem competir mais do que o Atlético durante o ano. Difícil fazer essa previsão agora, mas eu ainda acho que a primeira força é o Atlético até que se prove o contrário. Continuando, vamos agora para o Campeonato Carioca. E aqui nós temos Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e o Volta Redonda. Porque o Volta Redonda é o representante do Campeonato Carioca na Série B. Há muito tempo não se tinha um time do interior do Rio, né, de outra cidade que não é a capital, um dos menores do Rio, em competições de elite, né, A e B. E o Volta Redonda conseguiu essa classificação que há muito tempo não vinha. Aqui eu acho que já fica claro que o Volta Redonda, né, vamos tirar isso da frente, é ali na categoria do tem que melhorar. O Volta Redonda tá subindo de novo para a Série B depois de muito tempo. Nada garante que ele vai conseguir ficar. É um time que está sendo montado não para o Campeonato Carioca, mas para o ano inteiro. O grande objetivo do Volta Redonda como instituição é com certeza permanecer na Série B e virar um daqueles times que são da Série B, não mais de Série C ou D, porque isso faz uma diferença imensa em arrecadação. A Série C é muito diferente da Série B em quesito de competitividade, mas também de visibilidade. Então é muito importante para o Volta Redonda ficar na Série B. A performance do Campeonato Carioca não importa tanto assim, porque não tem nem premiação o campeonato. Óbvio que para a glória do time é legal, né? Você ganhar, competir, enfim, estar ali entre os primeiros. Mas sendo realista, não vai mudar em nada a vida do Volta Redonda. Então, é um time que, obviamente, tem que melhorar, inclusive no cenário estadual. Não é mistério para ninguém. Isso não diminui o time também. Continuando aqui, né? Eu acho que também não tem muita polêmica, né, em dizer que, considerando que aqui nós temos 4 forças, o time que tem que melhorar é o Vasco, né? Dos 4 grandes do Rio de Janeiro hoje, na minha opinião, o Vasco é o time que mais tem que provar melhora, de fato. Não correu tanto risco assim de ser rebaixado no ano passado, até foi longe na Copa do Brasil, só que no final do campeonato tinha-se uma visão de que se o campeonato tivesse mais 5, 6 rodadas, o Vasco ia acabar caindo. O time desmantelou. E era um elenco muito fraco. E esse ano é um elenco também muito fraco. A gente tem contratações muito estranhas no Vasco, assim, não sei se vai dar certo ou não. Tem muitas apostas, vai depender muito do jogador da base, de uma recuperação física do Felipe Coutinho, do Payet, se ele ficar no Vasco, né, enfim. Vai depender muito de figuras que são extremamente incertas. E o futuro do Vasco ainda é muito duvidoso. A SAF tá sem dono e tem que ver de fato, né? Essa questão. O Grego que tá vindo aí vai investir na SAF do Vasco, supostamente, né? Porque a SAF no momento não tem dono. Mas se esse Grego vier, ele pode trazer muito dinheiro, pode fazer uma grande janela no meio do ano, pode mudar muita coisa no Vasco no curto, médio prazo, né? Primeiramente. E fazer com que o Vasco, por exemplo, ultrapasse o Fluminense com certa tranquilidade. É uma questão de investimento aqui, né? Porque são 2 clubes, já falando um pouco do Flu também, que não tem muito investimento e estão sofrendo com a falta de dinheiro para fazer contratações, grandes movimentações e tudo mais, né? Então, por isso, né, o Vasco entra como a 4ª força. O Fluminense, como eu já adiantei, entra como a 3ª força, né, do futebol do Rio de Janeiro. É um time que é melhor do que o Vasco, porém teve um ano passado, como todo mundo sabe, extremamente duvidoso. A primeira metade foi trágica, né, virtualmente rebaixado ao final do primeiro turno, e depois uma campanha meteórica para conseguir se salvar do rebaixamento com o Mano Menezes, que fez com que o Fluminense voltasse a jogar um jogo seguro, diferente do que o Fernando Diniz propunha e estava dando muito errado, né? O Fluminense passou a ser um time seguro e com isso foi o suficiente para se salvar, mas também não com tanta folga assim. Agora, para esse ano, é um novo cenário. Vamos ver o quanto o Mano Menezes vai conseguir levar esse time do Fluminense a algo melhor. Esse elenco do Fluminense a algo maior do que foi ano passado, ainda mais pelo sucesso recente de Libertadores. Foi campeão da Liberta. Então, o Fluminense é a 3ª força, é superior ao Vasco, mas está claramente abaixo do Botafogo e Flamengo. E para decidir quem que seria essa primeira ou segunda força do futebol do Rio, né? Eu acho que tem 2 pontos centrais. O primeiro a favor do Botafogo, o segundo a favor do Flamengo. No ponto a favor do Botafogo, né, você tem o fato de que o Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores no ano passado e era o time a ser batido ao final do ano. Pouquíssimos times conseguiam fazer frente ao Botafogo em um jogo de 90 minutos. Mas é verdade que, em contrapartida, e aí agora a favor do Flamengo, o Botafogo perdeu muitas peças muito importantes para esse time.
Perdeu o Almada, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o técnico Arthur Jorge, perdeu outras peças não tão importantes, como o Tiquinho, Eduardo, enfim, dentre outros. Está contratando, na verdade, alguns. O Arthur do Zenit, o Wendel, que só deve vir no meio do ano. Mas ainda assim, ao meu ver, teve um cômputo geral negativo dessa janela de transferências para o Botafogo. Óbvio que pode acertar de novo, pode encaixar de novo, tá vendo técnico novo aí, que talvez seja aquele tal do Vasco, que é um português que ninguém conhece, mas isso não diz nada, porque o Abel Ferreira também era um português que ninguém conhecia e fez o Palmeiras, né? Então é muito incerto como é que esse Botafogo vai se comportar nesse início de temporada. Lá pro final, não dá pra prever. Só que hoje, qual que é a maior força? Na minha opinião, o Flamengo, por ser um time mais estável do ano passado para esse, tendo perdido o Gabigol, que não jogava mais, o Davi Luiz, que é um zagueiro importante, mas era reserva, o Fabrício Bruno, que era um outro zagueiro importante, porém também reserva, né? E contratando aí alguns jogadores, que vamos ver quem que vai chegar, pra mim é um time mais estável. Manteve o técnico Felipe Luiz, eu acho que tem uma ideia de jogo mais clara pra hoje. Então, pra mim, hoje o Flamengo é a primeira força. E o Botafogo entra como a segunda força, mas isso aqui pode rapidamente se modificar, tá? As coisas são muito voláteis também no futebol do Rio de Janeiro e as coisas mudam muito rápido. Então, a qualquer momento, isso troca de posição, assim como foi, por exemplo, no ano passado. Para fechar, a gente tem aqui o futebol paulista, com os representantes que são Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino e Mirassol, que são aí os nossos representantes da Série A. São Paulo é o estado com mais representantes na Série A novamente nesse ano. E a gente já pode começar, sem muitas delongas, colocando o Mirassol no Tem Que Melhorar, porque ele está muito longe de ser uma das 4 forças mais importantes do futebol paulista, né? Muito distante. Vai ser um ano de tentativa de não cair de novo, né, do Mirassol. E eu acho que ele vai ser o time saco de pancada. Deve perder para quase todo mundo aqui sem dó. E para mim vai cair com uma certa antecedência. Mas eu posso ser surpreendido no campeonato. Pro Campeonato Paulista, eu acho que o Mirassol pode até tentar, vai. Porque os outros times talvez não levem tão a sério o início, né? As primeiras rodadas. Mas de qualquer maneira, não tem frente. Na sequência, tem o Bragantino, que pra mim também tá longe de ser a quarta força. Já há algum tempo atrás, recentemente, o Bragantino pode ter se tornado, né, em campo, por bola jogada, a quarta força do estado de São Paulo, passando o Santos. Tava vindo de sequências trágicas, que é pra Série B, e o Bragantino tava disputando o título, né? Só que no passado foi um tenebroso pro Bragantino. Quase caiu, talvez merecesse ter caído, mas enfim, foi salvo ali no bater do gongo na última rodada. Então, tem que provar muita coisa. Tem que ver o quanto a Red Bull vai querer investir no time, quanto que esse time vai mudar, trocou técnico, né? O Pedro Caixinha saiu. Tem que entender como que vem esse Bragantino, porque também não é nada grandes coisas esse elenco. Não sei para que lado vai, para que lado vem. E agora os 4 primeiros. Para mim não tem muito mistério. A terceira força não, né? Ainda não tem que melhorar, mas como a quarta força do Campeonato Paulista agora de fato, é o Santos. O Santos, que recuperou esse posto por ter voltado à Série A e por estar tentando modificar um pouco o time e melhorar um pouco esse elenco, o que ainda é muito ruim, tá? Esse elenco do Santos é muito fraco. A contratação do Tassiano foi a grande contratação da janela pro Santos. É um negócio que realmente mostra muito a situação do time hoje, né? Falta dinheiro, falta administração decente. O Santos até outro dia, se eu não me engano, tinha 2 diretores de futebol. Enfim, é meio caótico ainda. A estrutura do Santos é muito arcaica. O centro de treinamento parece que parou nos anos 80, sabe? É um time que parece que ainda está parado no passado, né? Que é um problema do Santos há muito tempo e que tem que mudar. É óbvio que, se chegar o Neymar, como já fizemos um vídeo aqui no canal essa semana, né? Se ele de fato chegar, isso muda um pouco a situação. O Santos vai ter um homem decisivo em campo, vai ter um jogador que pode fazer gols que mudam tudo no mata-mata, por exemplo. Mas eu ainda vou dizer que o Santos vai ser a quarta força, com ou sem Neymar em campo. Porque o resto do time não vai acompanhar o Neymar. E eu não acho mais que ele tenha idade, lá os seus 18, 17 anos, pra jogar sozinho, pra driblar todo mundo. Talvez contra o Mirassol, o Neymar joga sozinho e foda-se, tá ligado? Agora, contra times bons, preparados, o Neymar não vai conseguir jogar sozinho, não. Né? Ele já não conseguia em outros lugares, contra times, por exemplo, no PSG, o Neymar não conseguia jogar sozinho contra o Brest. E o Brest é pior do que o Botafogo. É pior do que o Inter. Então, vai precisar que o time jogue pra ele, que o time acompanhe. Talvez ele chegando, ele traga outros jogadores que queiram jogar com ele no Santos e isso aumente o nível do elenco. E aí, de fato, o Santos volte a ser competitivo
contra time de maior situação financeira e tal. Mas ainda eu não acredito nisso. Para mim, falta muito para o Santos voltar a ser de fato um time competitivo, que parte principalmente de organização interna, que é o que o Santos ainda não tem. Agora, para a disputa das outras três, eu vou fazer diferente. Para mim, a primeira força, né, é o Palmeiras. É o óbvio aqui, acho que não é a disputa mais acirrada. Palmeiras não mudou muito do ano passado para esse, tá fazendo, na verdade, grandes contratações, né? Paulinho gastando uma quantidade de dinheiro absurda, quer trazer Andréas Pereira, dentre outros. Tá gastando dinheiro para voltar a ser uma potência como ano passado não foi. O ano passado do Palmeiras não foi ruim, mas não competiu, né? Assim, de verdade. Não ganhou nenhum dos títulos. Na Copa do Brasil caiu cedo pro Flamengo. Na Libertadores caiu pro Botafogo, na semi ou quarta de final, não lembro. Acho que quartas. E no Campeonato Brasileiro meio que disputou até o fim, mas não exatamente. O Palmeiras jogava muito mal, não tava legal, e tem que mudar para esse ano, né? O time ainda é muito bom, ainda é muito forte, a base do time se manteve e tem contratações para tentar dar mais repertório pro Abel Ferreira fazer funcionar esse time. Acho que o Palmeiras vai vir forte, vai vir com fome esse ano. Por isso que para mim é a primeira força. E aí eu acho que a grande discussão hoje é quem que é a segunda e a terceira força do futebol paulista, se é o Corinthians ou se é o São Paulo, né? O São Paulo vem de um ano passado muito mais estável, né? Depois de ter ganhado a Copa do Brasil no ano anterior, vem de um ano passado estável, conseguiu vaga de Libertadores, mas também em nenhum momento parece que era um competidor real, né? Cai na Copa do Brasil, cai na Libertadores, beleza, foi pro Botafogo, mas caiu. Cai também no Brasileiro muito cedo pela disputa pelo título e vira aquele time que entra num limbo. O São Paulo é um time bom o suficiente para não correr nenhum tipo de perigo e ir mais fundo nas competições mata-mata e se classificar para uma Libertadores no Brasileiro, ele é bom o suficiente para isso. Só que ele não é bom o suficiente para dar um passo além. Falta passar um degrau para esse time do São Paulo. E eu não sei se a contratação do Oscar, principalmente para esse ano, vai mudar isso. Eu não sei se é o suficiente para o São Paulo dar esse salto. Talvez seja, mas não sei. O Corinthians, em contrapartida, é um time com ano passado extremamente instável, com muito problema financeiro, crise política, até hoje, tá tendo impeachment nessa semana do presidente do Corinthians. Porém, no fim do ano, o viés do Corinthians era um viés de alta, enquanto o viés do São Paulo era um viés estável, o viés do Corinthians era de alta. Parecia que quanto mais rodadas tivesse no brasileiro, o Corinthians ia acabar sendo campeão brasileiro eventualmente, porque ele não parava de ganhar, né? Contratou Memphis Depay, o Thales Magno vem jogando muita bola, recuperou o futebol do Yuri Alberto. Então é um time que melhorou, é um time que vem melhorando. Vamos ver como que vai começar de fato esse ano, né? Quando voltar a Vera mesmo, o time titular. Mas eu acho que hoje, se eu tivesse que falar, putz, você tem um mata-mata, Corinthians e São Paulo, praticamente 50-50, mas eu daria uma vantagem hoje pro Corinthians. Então, para mim, o Corinthians seria a segunda força, mas muito próximo do São Paulo, porque a estabilidade também conta bastante no futebol, né? Então, eu acho que por isso o Corinthians fica ali e o São Paulo como a terceira força. E aí, fechamos aqui a nossa discussão. E aí tem a zebra, só explicando o que é a zebra, né? Eu coloquei ela aqui porque eu tinha uma proposta um pouco diferente para essa tier list quando eu imaginei ela, né? E aí eu pensei, talvez algum estado tenha aí uma possibilidade de ter uma zebra, algum time diferente. Mas não é o caso, né? Não chega a ser. Então a zebra tá aí, bonitinha, né? Bonitinha a zebra. Com isso, fechamos aqui a nossa tier list das forças, né? Dos campeonatos estaduais, mais dos estados, né? De certa forma, começando esse ano. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço e até a próxima.